Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @PauloRobertoMaciel 6 no Instagram, @PauloRobertoMaciel 7919 no YouTube. Tem ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo, a liturgia do dia 24 de janeiro de 2026, sábado, dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Segunda semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme estou simbolizando com este lenço no pescoço. No rito nós temos o ofício da memória. Eu sou leitor e animador litúrgico, em Colatina, na Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos às leituras deste dia, importante como todos os outros, mas hoje numa memória específica a um canonizado, Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. A primeira leitura é a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, 11 ao 12, 19, 23 a 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salve-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu?" perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as. E todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo, do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: "Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes, Saul e Jonatas, amados e belos. Nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra." Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, olha, essa leitura fala da morte do primeiro rei de Israel, Saul, e também do seu filho Jonatas, que era um amigo muito próximo de Davi, né? Tipo assim, um irmão, né? Considerado um irmão, apesar de não ser de sangue. Agora vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 79, na Bíblia Vulgata, ou 80 na de Jerusalém. Os versículos 2º ao 3º, 5º ao 7º, refrão 4 B. O refrão é este: "Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos." Repitamos: "Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação.
Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais? Apesar da oração do vosso povo, vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Repitamos: resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Primeiro vamos recepcionar o Evangelho, depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender um pouco a explicação no livro Palavra e Vida. A notícia é surpreendente. A família de Jesus pensava que ele estava louco, pois não fazia o que todo mundo fazia, falava de uma forma diferente. Uns o louvavam e outros o criticavam. Para alguns era um homem de Deus, para outros estava possuído pelo demônio. As críticas eram dolorosas, não para Jesus, mas para a sua família. Por isso vão buscá-lo e levá-lo até sua casa. Sempre acontece o mesmo com os profetas. Mas Jesus era um homem livre, inclusive perante sua família. Foram eles que precisaram chegar e aceitar que Jesus era mais do que um simples membro da família. Pois é, Jesus passou por dificuldades como filho de Deus humanado. As pessoas não acreditavam, ou acreditavam parcialmente. Ele sofreu muito, gente. É algo que nós temos que compreender e, às vezes, parar de reclamar do nosso sofrimento. O próprio Filho de Deus sofreu e muito, antes mesmo de ser crucificado. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho tem também uma explicação sobre Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Sombras escuras tiram a serenidade do missionário. Ao saber que Jesus foi para casa, podemos imaginar que pretendia descansar um pouco antes de retomar a pregação e as obras. Não consegue, pois as multidões se aglomeram ao seu redor, de tal modo que não lhe sobra tempo nem para comer. Entretanto, Jesus não se indispõe contra o povo, mesmo ciente das energias que consome para atender tanta gente. O que realmente perturba o pregador do reino são os que não compreendem o projeto de Deus que Jesus veio realizar. Concretamente, aqui são seus próprios parentes, que querem interromper a sua missão. E o fazem com argumento impróprio e até ofensivo. Considerá-lo louco é negar a sua lucidez, anular as suas palavras e, pior, exigir que o tirem de circulação. É bom pensarmos nessa passagem bíblica a fim de refletir sobre nossa vida e nossas reclamações por coisas bem menores.
Santo do dia 24 de janeiro, São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Nasceu no castelo de Sales, na Saboia, no ano de 1567. Faleceu em 1622. Sendo bispo coadjutor de Annecy, foi nomeado bispo de Genebra numa época de grande conturbação religiosa na Europa. Junto com sua discípula Santa Joana de Chantal, fundou a Ordem da Visitação. Pastor zeloso e exímio diretor de almas, ficou conhecido como Santo da Doçura e Humildade. Escreveu vários livros, dos quais o mais famoso intitula-se Introdução à Vida Devota. Vamos saber mais de acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, que falou sobre a vida desse santo. Vejamos o que ele diz. Francisco, primogênito de 3 irmãos, nasceu no Castelo de Sales em 21 de agosto de 1567. Na juventude, Francisco mudou-se para Paris, onde fez estudos universitários. O menino estudou retórica, filosofia e teologia. Recebeu também lições de esgrima, dança e equitação. Mas, no fundo, sentia-se chamado para servir inteiramente a Deus. Por isso fez voto de castidade e se colocou sob a proteção da Virgem Maria. Aos 24 anos, Francisco de Sales voltou para junto da família e recusou a vida que seu pai havia planejado para ele. Queria ser padre. Com a ajuda de um tio sacerdote, o jovem conseguiu ocupar o posto de capelão da catedral da cidade. Durante os 5 primeiros anos de sua ordenação, o então padre Francisco se ocupou com a evangelização entre os protestantes. O nome do padre Francisco começava a emergir como grande confessor e diretor espiritual. Em 1599 foi nomeado bispo auxiliar de Genebra, Suíça, Dom Francisco de Sales fundou escolas, ensinou o catecismo às crianças e adultos, dirigiu e conduziu à santidade grandes almas da nobreza, entre outras obras para Cristo Jesus. Todos queriam ouvir a palavra do bispo, que era convidado a pregar em toda parte. Francisco de Sales faleceu no dia 28 de dezembro de 1622, em Lyon, na França. Mais tarde, Dom Bosco, um admirador deste santo, deu o nome de Congregação Salesiana à obra que fundou para a educação dos jovens. São Francisco de Sales, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 24 de janeiro é São Bábila. É um nome diferente, Bábila. Foi bispo e mártir, morreu no ano 250. Foi morto em Antioquia, na Síria, atual Turquia, durante a perseguição do imperador Décio, juntamente com 3 jovens por ele instruídos na fé. Então foram 4 mortos. Foi mártir, São Bábila e mais 3 jovens, que eram seus discípulos. Santo do dia 24 de janeiro, São Feliciano de Foligno, bispo do século III, foi um evangelizador da região de Úmbria, na Itália, da qual foi o primeiro bispo. Bem-aventurada do dia 24 de janeiro, a beata Paula Gambara Costa, viúva, morreu em 1515. Paula foi terciária franciscana de Binaco, na Itália. Suportou com paciência a violência de seu esposo e acabou levando-o à conversão. Bem-aventurada do dia 24 de janeiro, a beata Maria Poussepan, virgem, morreu em 1744. Foi uma terciária dominicana e fundou o Instituto das Irmãs Dominicanas da Caridade da Apresentação de Nossa Senhora. Bem-aventurados do dia 24 de janeiro são os beatos Vicente Levoniuk e 12 companheiros mártires. Morreram em 1874. Foram leigos de Pratulin, na Polônia, fuzilados pelas tropas do czar da Rússia. E isto aconteceu porque eles se recusaram a romper com a Igreja Católica de Cristo Jesus. Bem-aventurado do dia 24 de janeiro é o beato Timóteo Giacardo,
Foi um presbítero, que na Igreja Católica é o mesmo que padre, sacerdote. Morreu em 1948. Foi um religioso da Pia Sociedade de São Paulo, que formou muitos discípulos para anunciar o Evangelho, atuando através dos meios de comunicação social. Olha, beatos são aqueles que estão a um grau da santificação, da canonização. Falta um grau ou degrau para que o Papa os canonize. Então, se você ouvir falar de um beato, como tem aqui Timóteo Giacardo, falta apenas acontecer um milagre, né, por intercessão desse fiel cristão, para que haja então a cerimônia de santificação, que a gente chama de canonização. Aí deixa de ser beato e passa a ser São Timóteo Giacardo, assim como os outros beatos também. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Quando solicitamos algo, quando suplicamos, sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas temos que acatar. Afinal de contas, Deus é o Criador de tudo, nosso Criador. O que Deus responder para nós, temos que acatar. Eu sei que receber um não de Deus não é bom. Assim, inicialmente, para a nossa mente insignificante, mas Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Eu já recebi muitos nãos de Deus e na época não compreendi, eu sei disso. Até fiquei zangado na ocasião em que recebi os nãos, mas com o passar do tempo eu fui percebendo, nossa, aqueles nãos que eu recebi de Deus lá atrás foram as melhores coisas para mim. Os nãos de Deus me fizeram estar aqui. Nosso pai ou nossa mãe da terra também nos dão um não. Quando veem que é o melhor para o filho, imagine Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final, a parousia. Teremos corpos transfigurados, transformados, corpos semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e atravessou paredes, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, estava num lugar, depois estava em outro, quase no mesmo instante. Então é um corpo com novas propriedades, não mais sujeito a esse tempo e espaço como conhecemos aqui. Para termos a vida eterna e vivermos com Jesus para todo sempre, tendo a proteção celestial e a felicidade em plenitude, temos que ser batizados, temos que nos arrepender dos pecados e acreditar em Jesus como Deus, como de fato Ele é no mistério da Santíssima Trindade. O Pai, Criador, o Filho Redentor, que nos tira o pecado, e o Espírito Santo, nosso santificador, Ruach HaKodesh, que nos ilumina nesse caminho. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. repórterpaulomaciel.blogspot.com e ainda facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. E você vai ao YouTube, Instagram, Facebook ou blog. Que Deus abençoe a você que está aí, meu irmão. Eu sou cristão, desejo o seu bem, mesmo que você não me queira bem.